todos. Antes de mais, obrigado à organização por me ter convidado. Eu tenho assim, uma série de slides que é uma série grande, espero conseguir passar tudo. Provavelmente aquilo que vou passar às pessoas será uma ideia confusa, mas a minha ideia era de facto confundir um bocadinho. Portanto, o tema deste encontro que nos reúne é a literatura e sociedade, mas o triunfo dos porcos. Eu tentei de certa forma andar à volta destas questões do triunfo dos porcos. E não vou dizer considerações porque ali a Ana já disse muita coisa. Se calhar fixava mais neste último livro, 1984, que de facto é um olhar sobre as coisas, tema que se diga, o Big Brother dos nossos dias. Mas queria também referenciar aqui um outro senhor que foi professor do Orwell e que é Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, que escreveu A Arte de Ver, que é um ensaio, e o seu último livro, que é A Ilha. E aqui o triunfo dos porcos de facto está preso à ilha. E estes dois senhores trocaram cartas, trocaram muitas coisas, e o Aldous deixa no ar uma ideia de distopia e utopia. E eu fiz esta pergunta também, se este triunfo dos porcos não seria de facto uma utopia. Mas fica a pergunta no ar, porque eu acho que o triunfo é dos porcos. E é dos porcos porque se calhar quem deveria refletir sobre este espetáculo não está cá. E por isso é que eu acho que o triunfo de facto é dos porcos. E então, para combater esta questão do triunfo dos porcos, só podemos combater de uma maneira, que é com arte. Eu sou artista plástico. Pelo menos dizem que sou artista plástico, mas eu sinto-me como artista. E por isso acho que a única forma que temos de combater esta questão do triunfo, que é dos porcos, acho que é com arte. E então, para falar de arte, eu fui buscar um livro que se chama A Luta da Casa, da Sra. Rosa Monteiro. É um livro que eu ganhei uma certa paixão pelo livro, porque o livro, para mim, é quase um mergulhar dentro da pessoa. E acho que se estamos a falar de livros, também falamos de pessoas. E eu tentei, de facto, nesta comunicação, mergulhar dentro da pessoa. E, num primeiro apanhado, a Sra. Rosa diz isto. Ora bem, os escritores, os artistas e, em geral, os criadores de todo o tipo, e há muitas formas de criar, desde as muito modestas às muito importantes, mantêm algum contacto com o vasto mundo de extramuros. Uns limitam-se a debruçar-se no parapeito e a dar uma rápida vista de olhos, outros efetuam incursões comedidas ao exterior e outros ainda empreendem longas e arriscadas viagens de exploração, das quais talvez nunca regressem. Porque qualquer arte é a procura dessa beleza capaz de engrandecer a condição humana. E por falar em beleza, a Ana acabou por referir a poesia, também cheguei no fim, mas penso que acabou por referir a poesia. E então, eu fico com a sensação que não trago nada de novo para as pessoas. E por isso fui buscar coisas muito pequeninas, para percebermos que às vezes no pequenino está o belo. E começo com este poema, muito pequenino, de um senhor chamado Walter Ugumem, que diz: chamei-te mãe, e no oco da boca senti-me cheio. E começo por apresentar uma primeira imagem minha, que está na contracapa de um livro ilustrado por mim, que é um coração, à partida, quando se olha, que tem um olho central, e que esse olho que está ao centro é o olho da minha mãe, que é uma pessoa que não se deixa fotografar, mas que eu fiz questão de trazer para este livro, que também fala de uma personagem, da porca, que tem uma ganância terrível por ouro. É um conto medieval, e acho que de facto toda a atitude daquela personagem é animalesca e por isso este coração também é forte.
Voltando ao livro da Senhora Rosa, há uma passagem que diz: assim passamos a vida desejando aquilo que é maior do que nós, o pó de estrelas que um dia fomos. Se calhar mais tarde, nesta leitura, fará sentido isto que está escrito. Para já pode ser uma coisa estranha, essas estrelas que fomos um dia e que podemos voltar a ser. Então volto ao meu título, a arte de entreter, antever e intervir. Estava aqui a olhar sempre, porque eu gosto muito de jogar com estas coisas, sou visual, eu gosto de jogar com estas coisas. A arte tem ar dentro. Entreter, que é uma coisa que está entre qualquer coisa. Antever, que está antes de. E intervir, ou seja, que é interior. Nós não intervimos de facto se não sentirmos estas coisas no interior. E foi isto que sugeriu o meu título. Foi que se percebesse a construção destas coisas quando se está a criar. Então, para falar de arte, como vos digo, nós só criamos porque estamos aqui a respirar. Quando formos embora, deixamos de criar. E essa é uma consciência, se calhar por causa disso é que muitas vezes somos porcos. É que pensamos que isto é tudo nosso e um dia vamos embora. E por isso a questão da arte. Eu fui buscar uma definição da arte da senhora Ivete Capa Centeno, que diz que a arte é revolução, a arte é resolução pessoal de um problema. Mas também diz que a arte é imunizadora, torna-nos imunes. Desculpa. É de um livro chamado Irreflexões, não Reflexões, mas Irreflexões, escrito em 74. Se olharmos o contexto do nosso país, o que é que estava a acontecer, é interessante para ler este livro, que é assim, pequenas frases que fazem-nos pensar na vida. E a Ivete também escreve no mesmo livro: penso, mas não existe logo, só existe passado um bocadinho. Este bocadinho é interessante. E eu começo com uma primeira provocação. Quem é que sou eu? Sou artista. Isto é uma fotografia que eu utilizei na minha última exposição no Porto. Estava eu no Jerez, metido no meio das pedras e das rochas, e disse: bem, tenho que sentir isto de outra forma. E então encontrei esta planta já seca, morta, que cresceu sobre uma pedra, enrolou-se numa pedra, achei bonito. Então tirei a camisola e fiz uma série de fotografias. E estava um amigo comigo e disse: mas tu és um bocado excêntrico. Se alguém vê isto, vai pensar que tu não bates bem. Às vezes somos tão preconceituosos nestas coisas. E por isso a fotografia. Então o que é um artista? O Sr. Cianus diz que um artista, o modo como era um cão a ladrar, a imagem de si mesmo a ladrar. No fundo, esta questão de sermos bichos está sempre agarrada à pele. É uma questão de identidade. E eu, para falar da minha identidade, vou buscar novamente a senhora Rosa Monteiro, que escreve que um romance é tudo o que um escritor é. Eu quando falar aqui de escritor, depois mais tarde terei a oportunidade de partilhar isso convosco. Ela também fala que aqui o escritor pode ser alargado de qualquer tipo de pessoa que cria. E por isso um escritor é os seus sonhos, as leituras, a sua idade, a língua, a aparência física, doenças, pais, classe social, o seu trabalho e também o seu género sexual, sem dúvida alguma. E o criador, de facto, não vive sem estas duas coisas, que é a criatividade e a imaginação. Eu tenho algumas reflexões sobre o que é criatividade, mas antes queria pegar numa questão. Quando a Rosa Monteiro escreve A Louca da Casa, que é um termo assim estranho, e quando fui buscar o livro pensei assim: bom, deve ser uma personagem engraçada porque ela vai pegar numa louca e vai falar de uma história qualquer. Então a louca, para a Rosa Monteiro, é a imaginação, a casa é a cabeça. E esta definição é muito interessante. A nossa cabeça, de facto, pode ter uma louca lá dentro, se ela for imaginativa. A criatividade é a imaginação aplicada. Todos nós temos com poderes extraordinários ao nível da imaginação, da inteligência, da sensibilidade, da intuição, da espiritualidade e do conhecimento físico e sensorial. A maioria dos seres humanos utiliza apenas uma fração desses poderes e alguns não utilizam de tudo. Muitos não encontraram o seu elemento porque não compreendem os seus próprios poderes. A criatividade não devia ser vista como algo transcendental, não devia ser considerada como um processo reservado a artistas, inventores e outros tipos criativos. Afinal, a mente humana
tem um impulso criativo integrado no seu sistema operativo ligado ao seu código de programação mais básico. A cada momento o cérebro forma automaticamente novas associações, estabelecendo continuamente uma ligação entre um X cotidiano e um Y inesperado. Peço desculpa estar a ler muito rápido, mas eu acho que há ideias aqui que pode ficar na cabeça, mas o que me interessa é que levem daqui pequenas coisas. Como aquele poema pequenino, chamei-te mãe, no olho da boca senti-me cheio. Se tudo mais nos faltar, que nunca nos mingue e falta a imaginação, que é uma espécie de combustível não poluente da alma. Perguntemos como fazia Julian Green, o que é com efeito a imaginação, senão a memória do que ainda não se produziu. E eu volto ao cão. Um artista, o modo como era um cão a ladrar, a imagem de si mesmo a ladrar. A imaginação, sem dúvida, está estritamente relacionada com o que chamamos de loucura e ambas as coisas com a criatividade de qualquer tipo. Habituei-me a ordenar as recordações da minha vida através de uma relação de namorados e de livros. Pouco a pouco me fui apercebendo que não podia falar de literatura sem falar da vida, de imaginação sem falar dos sonhos cotidianos, de invenção narrativa sem ter em conta que a primeira mentira é real. Falar de literatura é falar da vida própria e da vida dos outros, da felicidade e da dor. E é também falar do amor, porque a paixão é a maior invenção das nossas existências inventadas, a sombra de uma sombra, o adormecido que sonha que está a sonhar. Mas acredito no mistério, ou seja, acredito que a vida é um mistério descomunal, do qual apenas arranhamos a casca. Apesar da nossa presunção de enormes cérebros, na verdade, não sabemos quase nada e a pequena luz dos nossos conhecimentos está rodeada, ou antes sitiada, como diria Conrado, por um tumulto de trevas agitadas. Eu não queria estar a fazer uma explicação do que foi o meu trabalho criativo na peça O Triunfo dos Porcos, mas posso só fazer assim uma chamada de atenção para um pequeno pormenor. As cabeças que vocês veem de animais, ou que supostamente é uma sugestão de cabeças, são quase gradeamentos, mas são brancas, porque acho que dentro da nossa alma há um animal escondido. E esta questão, quando se discutia o que tipo de cabeça que se ia criar, eu tentei de facto não trazer uma cabeça tradicional, e discutimos isso, eu e o Sr. Duarte, que é o encenador, discutimos isso imensas vezes, e por isso aquela limpeza que vocês veem em palco, e que muitas vezes é suja pelas palavras. A realidade não é mais do que uma tradução redutora da imensidão do mundo, e o louco é aquele que não se adapta a essa linguagem. A realidade é sempre assim, paradoxal, incompleta, desastrada. Por isso o género literário que prefiro é o romance, que é o melhor que se molda à matéria fraturada da vida. A poesia aspira à perfeição, o ensaio à exatidão, o drama à ordem estrutural. O romance é o único território literário onde reina a mesma imprecisão e desmesura que na existência humana. Porque os romances nascem assim, a partir de uma coisa ínfima. Surgem de um pequeno grumo imaginário que eu denomino de o vinho. Este corpúsculo inicial pode ser uma emoção ou um rosto entrevisto na rua. Creio que todos os humanos entram na existência sem saber distinguir bem o real do sonhado. De facto, a vida infantil é, em boa medida, imaginária. O processo de socialização, aquilo a que chamamos educar, ou amadurecer, ou crescer, consiste precisamente em podar as fluorescências fantasiosas, em fechar as portas do delírio, em amputar a nossa capacidade de sonhar acordados, e aí, daquele que não saiba, daquele que não saiba selar essa fissura com o lado de lá, porque provavelmente será considerado um pobre louco. E este é um trabalho meu de 2007, acho eu, que é um arbusto amarrado, que está a crescer amarrado. E normalmente nós crescemos assim, presos, como animais. Escrevemos para nos expressar, mas também para nos olharmos no espelho e podermos reconhecermos e compreendermos. Para mim, a escrita é um caminho espiritual. Estou a citar palavras da senhora Rosa Monteiro. E a minha primeira sugestão, agora vou entrar num campo mais de imagens, a minha primeira sugestão é uma nuvem
Está cá a professora Teresa, que eu usei esta imagem há pouco tempo. É uma nuvem que poderia ser uma imagem manipulada, e eu lanço a questão: será que ela é manipulada ou não? Não. Pois, agora é discutível. Esta é uma nuvem, ou supostamente uma nuvem estranha, no céu, aqui no Funchal. É uma nuvem. E às vezes, quando olhamos para a natureza, encontramos sinais de coisas. Volta à nuvem. E aqui a nuvem surge como uma experiência do corpo. O corpo que olha, o corpo que sente. É uma performance minha, mas repararem, há muito do corpo nesta nuvem. E há muito da nuvem no corpo. Não sei como, mas as imagens são parecidas. A senhora Ivete, capa Centeno, tem um poema que diz: o que é o corpo? É um barco. O que é um barco? É um porto. O que é um porto? É o mar. Fica as questões. No fundo, nós andamos à procura da poesia das coisas. Eu também ando à procura da poesia das coisas. E ando na natureza à procura. Gosto destas experiências de me envolver com a natureza, de sentir. Não é por acaso que, se vocês repararem no cenário, há ali o elemento que é forte, que é o plástico, que são os bidões, mas também há folhas, há almos. E esse contraste, afinal, por onde vamos? Vamos pela industrialização ou vamos pela natureza? É uma coisa que nos faz pensar hoje. E às vezes o artista também ensaia a sua própria morte e desaparece. Mas às vezes o artista também precisa de ser palhaço. Antes de ser bicho, antes de ser animal, também precisa de ser palhaço. Ainda há pouco tempo o filme que teve no cinema do Joker, quem teve a oportunidade de ver, faz-nos refletir o que é a sociedade. Então nós mediamos mais ou menos por estas duas questões, o nosso olhar e a nossa boca. Aquilo que vemos, aquilo que dizemos, com o que é que lidamos, de facto, na sociedade. E vamos ao teatro, que é daquilo que falamos. E a Ivete Capa Centeno tem um livro que se chama Teatro e Sociedade, que diz: o teatro é como a poesia, vive de ideias e de imagens fortes que nos absorvem e conduzem enquanto a ação se desenrola. Mais poético, mais ritual ou mais político, o teatro devolve-nos no palco a imagem do que somos, fomos ou desejamos ser. Há, como em todo o processo artístico, uma parte de catarse e identificação. E voltando ao livro da Rosa, porque sem a compreensão de nós próprios e dos outros, sem essa empatia que nos une aos outros, não pode existir nenhuma sabedoria, nenhuma beleza. A louca da casa. Eu tenho aqui um pequeno poema, já não é do Walter Ugumem, é do Sr. Jorge Sousa Braga, e há um corpo na peça que é um ser bastante interessante, se chama Miguel Ângelo, e tem uma pintura pequenina que está na minha casa, que é a pintura de um umbigo. Era para trazer, para partilhar, mas depois pensei que ele não estaria cá, mas afinal, quando ele ali, disse: pronto. Mas na mesma poema veio a ideia desse quadro, porque às vezes olhamos para as coisas e não conhecemos. Aquele corpo que está no palco também pinta. E há aqui este poema que diz: basta-me o teu umbigo de vinho para ficar bem. Então tudo está dentro da cabeça, a tal casa. E essa ideia de iluminação, a tal consciência. Ou então, na palavra consciência, também podemos ler a palavra ciência, que no fundo é uma forma de percebermos e ordenarmos as coisas. Mas para nós artistas, essa organização passa pelos sentidos, pela forma de sentir as coisas, de olhar as coisas. Isto é um trabalho que se chama Os Sentidos, é um trabalho já antigo, de 2003, mas que é um autorretrato, a esferográfica, em que o papel foi bordado. E podemos ver uma planta que cresce a partir da boca. É ao contrário, não é as ideias borbulharem e nós falarmos, é ao contrário, é fazer silêncio, fechar a boca e deixar a planta crescer lá dentro. Mas às vezes é preciso falar, é preciso gritar às vezes. Este trabalho é um trabalho forte,
incomoda de certa forma. Foi feito com esferográfica, marcador e sangue meu. E voltamos à questão da arte. Nós não podemos falar de arte sem percebermos que somos elementos da natureza. Então volta às nuvens. É aquela questão inicial que parecia banal, e vou explorar um bocadinho esta questão das nuvens. O senhor José Tolentino Mendonça tem, eu digo o senhor, se calhar é um disparate, o escritor, o padre, tantas coisas. Tem uma crónica no Expresso, que coisas são as nuvens, em que numa das crónicas escreveu o seguinte: Sofia Melbrenner dizia que o nosso olhar avança na realidade como o turista desatento que anota, mas não vê. Precisamos por isso do socorro das nuvens, que é como quem diz de uma turbulência ou de uma ruptura de significado na representação atual do mundo, seja aquele exterior, seja o nosso mundo interior ou interno. E ainda dentro das nuvens, no ensaio do Eduardo Prado Coelho, que é um ensaio que se chama Entre uma nuvem negra e uma nuvem branca, e ele escreve: basta saber olhar, este é o lugar da poesia. E ainda uma última sugestão, mais uma vez do José Tolentino Mendonça. Foi assim que, a meio a sério, meio a brincar, nasceu em 2004 a Associação Mundial dos Observadores de Nuvens. E no manifesto que criaram para essa associação, no ponto 2 diz: consideramos que as nuvens são os poemas da natureza, os mais equitativos dentre os seus dons, pois cada um de nós pode observá-las gratuitamente a belo prazer. Aqui o prazer é perigoso, mas é interessante pensarmos no triunfo dos porcos e no prazer, às vezes, de fazer os outros se sentir porcos, ou ao contrário. Então esta é uma questão de troca na arte. Este fogo que só com fogo se pode apagar. É um poema pequenino, do Jorge Sousa Braga, mas esta troca é interessante. E já antes fiz uma citação da Rosa Monteiro, que falava disto. Só eu me compreendendo posso de facto compreender os outros e estabelecer este diálogo. O que é de facto a realidade? Só transcendendo a cegueira do individual podemos antever a essência do mundo. E aqui, mais um trabalho meu, sugiro um número, que não há dúvidas que está ali um número, ou alguém tem dúvidas? Eu estou a rir À primeira. Eu estou a rir porque eu já estou a ver no slide seguinte. À primeira, toda a gente não tem dúvidas que é o número. Mas se nós virarmos o desenho ao contrário, ou de pernas para o ar, nós lemos uma palavra. Nem sempre aquilo que temos a certeza é o que é. E isto faz-nos pensar. E por isso o nosso olhar às vezes é condicionado. O nosso olhar é manipulado. E a imagem que vem a seguir é um bocado nessa ideia. Às 8 da manhã, estava eu na porta à espera que as minhas filhas se despachassem e olhei para cima do muro, estavam 2 abelhas a copular. Então eu fiz esta brincadeira com a fotografia. Saquei da máquina, tirei uma fotografia e mais tarde bordei a fotografia a falar de mel. Se calhar isto é de alguma forma provocatório. Existe aquele inesperado, penso que a maior parte da plateia são professores. Isto é aquele inesperado às vezes quando os alunos nos tentam com alguma provocação. Como é que nós reagimos? Mas no fundo toda a gente aqui nasceu de uma relação sexual, tenho a certeza. Mas não vamos pensar em porcos. Este é um outro trabalho, ensaio sobre a cegueira, assim se chama este trabalho, que foi inspirado num outro romance que toda a gente de certeza conhece de quem, do Sr. José de Saramago. Mas esta ideia de facto que às vezes andamos muito cegos. Então é preciso ver com outro olhar. Eu estou cada vez mais preso a esta ideia de olhar. Tenho aqui 2 exemplos. Numa fase difícil da minha vida, andava muito chateado e tive uma ideia. Se calhar o que eu preciso
é ter um livro que é especial e escrever tudo o que é positivo na vida. E, de certa forma, registar isso no cérebro. E então decidi comprar um livrinho, todo maneirinho. À noite falei com um amigo meu, ele disse: tive uma ideia para ti hoje. Eu vou-te comprar um caderno para tu escreveres as coisas positivas. Disse: está a brincar comigo, como é que ele se disto? E então ele comprou o livro que está aqui. É um livro com linhas. E eu não consegui nunca escrever neste livro. Preferia escrever neste. Este livro deu origem a um trabalho que foi à volta do olhar. E a partir daí eu comecei a criar outras coisas sempre à volta do olhar. Então, numa noite maluca, eu digo uma noite maluca que ultimamente quando crio é assim, para esta comunicação, antes de ontem, às 3 da manhã, eu acordei com a máquina a funcionar e tive 3 horas a pesquisar coisas. Porque isto é um trabalho de todos os dias. Quando nós vamos buscar uma informação, vem outra informação e outra informação. E então, por esta questão do olhar, começam a surgir estes bichinhos, que são pássaros, não são porcos. Estes conseguem voar e fugir aos outros porcos. Mas que são os pássaros estranhos. Este chama-se o desconfiado. Aquilo que nós não conhecemos, nós ficamos desconfiados. Os bichos reagem logo quando veem qualquer coisa de estranho. Mas também podemos ser espertos. Eu então às vezes tristonhos. E então este ancião, que é aquele que sabe mais que os outros, que é aquele que tem muito para ensinar. Mas ultimamente estes pássaros que ganharam olhos e que são os meus olhos, porque isto é desenhado com um espelho, ultimamente eu sinto necessidade de acabar com os olhos. Então este pássaro é um autorretrato. Não me perguntem como é que ele saiu da caneta, porque eu estava deitado super irritado e disse: ok, tenho que desenhar. E este pássaro saía assim em minutos, saía para o papel. E naquela pesquisa que estive a fazer às 3 da manhã da outra noite, fui bater a um livro interessante que é Zaratustra, do Sr. Nietzsche, ou Nietzsche. Então o Nietzsche fala de uma figura que é o Zaratustra, que é bailarino. E de facto a vida é muito mais interessante quando dançamos. E se nós observarmos algumas aves, elas têm uma dança muito interessante. Os porcos já não serão tanto assim. Mas se dançassem, se calhar não seriam tão porcos. E então, o pássaro anterior chama-se o bravo e este chama-se o manso. Porque nas relações há sempre isto, quem é mansa e quem é bravo. E por isso, estes 2 pássaros. Mas vamos analisar as coisas com a arte de jardinhar, que é um título da HK, que diz o seguinte: a flor é o alimento, o jardim onde ela se esconde é o paraíso da vida, o resto é o prazer da leitura. E por falar em prazer de leitura, trouxe um poema que não é tão pequenino, é um poema extenso, mas que é um pequeno livro, que é uma narrativa fantástica, que aconselho toda a gente a ler, que se chama Val Formoso. Eu tenho assim uma certa paixão por este lugar que se chama Val Formoso, isto é no Porto. E então há um livrinho que conta uma história de amor. E eu tirei um certo. Não foi difícil chegar ao Val Formoso. Difícil foi sair do Val Formoso antes de comer todos os figos, antes de contar todos os trilhos, antes de plantar os eucaliptos que mandei plantar, os eucaliptos que mandei abater, para que, se viesses, não te faltasse a água. Isto é tão simples. Mas se tiverem um dia a oportunidade, leiam esta carta de amor que a Filipa Leal escreve. É uma paixão e que é de facto qualquer coisa de muito profundo. E voltando ao jardim, é uma pétala feita com esferográficas, porque eu trabalho essencialmente com esferográficas, que é uma coisa diminuta, sem qualquer material de especialidade.
mas eu tenho esta pancada de desenhar com esferográficas e a minha segunda exposição chamou-se Na Claridade. E na claridade por causa das ideias, de quando as coisas são claras, quando é que de facto estamos na idade de dizer coisas que sejam ouvidas pelos outros. Se calhar temos que fazer esta aprendizagem primeiro de ser bichos, de ser menos porcos. E na claridade pretendia isso. E então faço aqui uma sugestão. Estes trabalhos não são da claridade, mas faço uma sugestão daquilo que falei há bocado. Quando olhamos para uma coisa, o que é que vemos? Quando olhamos para este desenho, o que é que vemos? Vemos uma folha, vemos um habitáculo, o que é que vemos? E quando olhamos para esta, o que é que vemos? Vemos um bicho, vemos uma folha, vemos uma flor. E esta? Vemos uma folha ou vemos um fruto? E esta? A realidade tem muito que se lhe diga. Então eu queria falar de uma realidade que é a realidade do lugar, o lugar onde nós estamos. Talvez por isso o triunfo dos porcos tem uma importância, se calhar, preponderante na ilha onde nós estamos. Fica para pensar. E quando nós pensamos na ilha onde estamos, pensamos na nossa casa, que é a nossa ilha mais pequenina. Então eu tenho aqui uma sugestão de casas. Esta série chama-se Casas Comigo. É uma proposta. E esta é a Casa Caixa. E esta é a Casa Forno. E esta é a Casa Monte. E esta é a Casa Açúcar. Se calhar a casa mais intrigante. Não há janelas, só há uma porta de grade. Mas também nós não sabemos se há janelas pelo outro lado. E é aí a questão. Nós pensamos que sabemos as coisas, mas às vezes as coisas não são bem aquilo que parecem. A Luca da casa, inclina laboriosa, limpa os salões das lembranças para ficar mais à larga. É uma frase da Luca da casa. E eu volto à casa, à nossa casa, à nossa paisagem. Esta é uma paisagem que já não existe. Porque fez-se ali a ligação do leito da Ribeira, ali na Praça da Autonomia, por isso esta lagoa deixou de existir, agora é mar que entra. Mas eu fiz esta fotografia num dia de manhã muito cedo e deixei esta fotografia com um homem a caminhar e faço aqui uma sugestão de um ensaio para pensarmos o que é que somos hoje em dia. Esta questão da animosidade e de um senhor que é Lipovetsky, que já esteve aqui no teatro também a fazer uma conferência, e de um livro que se chama A Era do Vazio. Ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Nós gostamos muito de marcar terreno, como os cães. Mas temos belezas, como as levadas, que são linhas desenhadas pelos homens, a qual escrevi um pequeno poema. Linhas de vidro, amornadas pelas mãos da poesia. Porque de facto não se pode sentir outra coisa quando nós vamos para estes sítios, que são linhas que nos levam a algum sítio. Então a ilha é um corpo, é uma projeção de nós. E o caminhar é importante, não estar parado. O pé é a marca de Deus no mundo humano. A luz dá extensão, o espaço mensurável. No sonho, a criança dava 3 passos. Com o primeiro assinalava a terra, com o segundo o espaço intermédio, com o terceiro o céu. E todos nós andamos, de facto, nesta labuta, neste caminho, para tentar encontrar um cantinho no céu. Convém não ser muito porco. Eu vou buscar um livro, para mim é uma referência não pelo livro em si, embora o livro é muito bonito, é o Deus de Primavera, mas fui buscar por causa desta imagem. Este é o meu quadro preferido da história da arte. Eu amo este quadro. Acho lindíssimo. Não perguntei porquê. Mais tarde eu descobri porquê. Não sei se conhecem a história deste quadro. Se alguém conhece a história do quadro. Chama-se A Jangada da Medusa.
em quadro francês, que na altura envergonhou os salões franceses, quando foi exposto. Era um ataque ao governo, uma certa selvageria de querer conquistar cada vez mais as colónias francesas em África. Então estava-se com uma perspectiva de novo mundo, e a ganância fez com que se mandasse uma caravela cheia de gente a prometer de facto um futuro de riquezas. E a caravela veio tão cheia, passou aqui ao largo do Funchal, e a ganância era tanta que não parou para abastecer. Então esta caravela foi vista no dia 28 de junho de 1800 e qualquer coisa, não sei precisar, se tivesse que ver, mas não me preocupei com isso. E é engraçado que nesse dia 28 foi o dia em que nasceu a minha filha, 180 anos depois. Porque acho que a vida toda seguia por isto, por uma numerologia. Os animais não contam, mas nós contamos. E a numerologia é uma coisa interessante. Então eu faço uma reflexão, olhando para um céu. Não sei se calhar banal, mas às vezes a vida obriga-nos a ser um bocado bichos. Eu também sou professor e às vezes quando chegava à minha escola há fases que são difíceis. Então o que me inspirava a ser menos bicho era de facto aquilo que me envolvia. Então o que eu fazia todos os dias de manhã era fotografar o céu que eu via da minha escola a amanhecer, onde eu via as desertas ao fundo, que eram outras ilhas, e que no fundo era uma projeção de mim próprio. Então todos os dias tinham um céu diferente. Poderia falar deste pormenor, mas vou passar para a frente. A questão espiritual. E naquela deambulação que já vos disse das 3 da manhã da noite anterior, este é um texto que eu precisei para um acontecimento que vai ser amanhã, que é uma exposição que estou a organizar. E então precisei deste livro, que é do espiritual da arte. O quanto há de espiritual na arte. O espiritual se calhar não entra nos bichos, mas é preciso pensar nisto. Nós, enquanto seres que criamos, quanto temos de espiritual? Invisível, um novo Moisés desce da montanha e olha a dança em volta do bezerro de ouro. E apesar de tudo, ele concede aos homens a forma de uma nova sabedoria. Gostava só que ficássemos presos aqui à questão da dança, embora há aqui a presença de um bezerro de ouro. Quem conhece a história, esta pequena passagem de Moisés, para que é que se criou o bezerro? As pessoas às vezes deixam de acreditar e precisam dos bichos como aliados. Então acho que não podemos estar na vida sem pensar no sagrado. Mostra aqui um anjo, outro anjo, um anjo feito de sal. Esta é a minha última peça feita numa exposição no Porto, em que desenhei com sal, em que não há desenho nenhum no chão. Apenas o desenho começa a aparecer a partir de um pacote de sal. Não há desenho nenhum. O desenho está dentro da cabeça. Aquele pormenor que li inicialmente, que às vezes não prestamos atenção à maior parte das capacidades que temos dentro de nós. Às vezes somos mais animais e não usamos da nossa inteligência. E há um anjo sempre que guarda toda a gente. Um anjo que olha para nós. Às vezes também gostamos muito Por isso que a minha questão do triunfo é dos porcos, porque às vezes a mensagem não chega onde queremos. Mas também eu acho que não podemos ficar naquele patamar dos coitadinhos. É mais um exercício que passou. Esta é uma das minhas filhas, que teve um problema no olho, e para mim a mais importante desta imagem é o olhar. Foi uma fotografia utilizada na minha primeira exposição, que se chamava Vermelho, Verme, Olho. E as minhas 2 outras filhas. E eu gostava que só se prendessem à fotografia de baixo. É uma fotografia agressiva. Ainda há pouco tempo uma criança foi deitada no lixo. E a maior parte das pessoas que eu ouvi falar julgavam a mãe que deitou o filho no lixo. E eu às vezes pergunto que sociedade é que temos.
Porque aquela mãe de certeza que precisa de ajuda. A criança também, não haja dúvidas. Mas a mãe precisa de ajuda. E esta crueldade de sermos bichos tem muito que se lhe diga. Então é preciso perceber esta questão da matriz. Quem é que somos? De onde viemos? Para que é que estamos aqui? E o artista trabalha com isto. Primeiro encontram-se as imagens. É isso, pintar. Depois os conceitos. Ao passar dentro das imagens. A atitude do criador é essencialmente dinâmica, ativa, recebe-se, mas transforma-se. Rejeita-se, mas transforma-se. Transformar. É esse o verdadeiro ato criador. Espero que os porcos, ou o triunfo dos porcos, também transformem em alguma coisa. Então não há impossibilidades. E às vezes temos uma capacidade enorme de fazer coisas. Às vezes tenho um bocadinho aquela loucura que a Rosa Monteiro fala. Não sei como é que está o tempo. Mais 10 minutos. 10. Então, isto é uma loucura de numa inauguração. Eu enchi 200 balões, mas com ar, em meia hora. E nós dizemos assim, mas isso é possível. Não foi possível. Porque chateia-me esta coisa de nós querermos ver e não vermos nada. Por isso é que eu questiono às vezes, este tempo que estou aqui, o que é que fica desse lado? Porque eu gostava que ficasse alguma coisa. E criar não é assim uma coisa tão complexa. As coisas às vezes surgem assim do nada e parece um bocado estúpido até dizer isto. Porque parece que o artista é aquela coisa de quando tu tens jeito, faz uns desenhos aí no instante. E não é bem assim, nós pensamos. Só que às vezes o pensar está nas coisas mais simples. Estas exposições chamavam muito da sua mãe. Estes círculos que vocês veem, que depois andavam por toda a exposição, surgiram de uma coisa muito engraçada. Eu tinha estes círculos guardados na instituição onde eu trabalhava e disse, um dia vou utilizar isto, não sei para quê. Já tinha utilizado um projeto. E então pedi ao pintor que fosse lá buscar os círculos e que os levasse para pintar de branco. Mas eu não sabia que ia aplicar aquela exposição. Fui à garagem do senhor, mostrei os círculos, o senhor pegou naquilo e pôs às costas. O movimento dele pôr aquilo às costas deu-me a ideia para o que eu pretendia fazer. E isto é uma coisa, de facto, da inteligência humana, não é de bicho. Nós pensamos. Então deu estes círculos suspensos, que se movimentavam quando havia a presença de pessoas. E depois serviu para uma coisa engraçada. Foi levado para o teatro e serviu de cenografia. À guerra dos sexos. Às vezes isto é tudo uma guerra de sexos. Os animais nisso são mais fáceis. É uma questão de coração. Este trabalho chama-se A Viagem do Elefante. Porque a mão parece um elefante, mas o olho que está ali é do escritor José Saramago. Este é um trabalho que pertence ao Walter Ugumem. Ele é que ficou com este trabalho. Mas eu tirei este pormenor escrito pela Inês Pedrosa sobre o filme Pilhar, José e o Amor. Aprende-se a amar caindo, falhando, errando muitas vezes, até ao momento em que ficamos prontos para ser felizes para sempre. É pouca gente para dar por isso. É preciso errar. E as pessoas andam à procura da perfeição. Às vezes é uma questão de amores secretos. É o silêncio. João Cabral de Melo Neto falava do silêncio e da intimidade indispensáveis à criação do poema. Mas isto aplica-se a todo o género de criação. Pensar exige silêncio, privacidade. Criar exige quase um segredo. Era bom que, quando víssemos o triunfo dos porcos, se calhar a seguir à quase em vez de aplausos, fizéssemos silêncio. E perceber qual é a mensagem, de facto, do triunfo dos porcos. Que eu acho que o triunfo é dos porcos. Voltando à Rosa Monteiro, talvez na realidade todos os escritores escrevam para cauterizar com as suas palavras os silêncios impensáveis e insuportáveis da infância. Cauterizar é criar assim uma ferida, uma marca com ferro quente.
no fundo, é deixar a ferida marcada. E não nos esqueçamos de uma coisa. Também os animais, como nós, temos uma condição parecida. E às vezes esquecemos disso. Ups, fiz asneira. Já vai lá. Ok. Tá. Então esta é uma ave encontrada no chão, morta. Vejam como ela morreu. Com as patas para cima. Com as garras. E eu acabo esta comunicação com 2 poemas pequeninos, mais uma vez, dizendo: e aqui nos tens, infectados pelo teu amor. E um poema que não é assim tão pequenino, mas que se calhar a sua dimensão é maior. E só agora, tu e eu sabemos da urgência do amor polido sem fissuras. Muito obrigado.